Oi. Ai, que delícia! É, tudo dá errado, mas tudo dá certo depois. É só ter paciência, porque tudo tem o seu próprio jeito de dar certo, que nem é sempre o que a gente como a gente quer, né? Então, Mas dá é, a do gente jeito sempre que falou, dá. falei, a gente nunca foi de fazer live, de repente nos vemos obrigadas a fazer, porque é o que tá tendo para o momento. É o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Bom, eu não sei se eu tô aqui como entrevistadora para fazer a minha. Vou ter aqui os melhores momentos como jornalista. Uau, hein? Não sei se eu tô aqui como paciente, não sei se eu tô aqui como escritora, então vai ser um bate-papo interessante, porque eu não sei nem por onde eu começo. Ah, tem como você ficar um pouco mais. Porque eu tô vendo do seu nariz para baixo só, seu rosto. E agora sim, agora eu te vejo. É, Não sei. Bom, vou começar como jornalista, então. Manda ver, manda ver. O que é uma história linda de morrer? Uma história linda de morrer é aquela que você não vai esquecer nunca mais. Porque a gente tem uma predileção de lembranças boas. Embora a gente tenha muitas lembranças ruins na nossa mente, o cérebro ele foi feito, já vem de fábrica esse comportamento, de escolher aquilo para registrar também das coisas boas. Então, quando são histórias, quando eu falo histórias lindas de morrer, é que a gente vai ficar sabendo dessas histórias e a tua vida pode mudar por causa disso, de tão incrível que é saber que uma pessoa dessa existiu no mundo e que agora você tem condição de saber qual foi a grande lição que ela deixou. E muita gente só consegue descobrir isso lá no 45 do segundo tempo, né? Eu fui até uma privilegiada que conseguiu ler o livro muito antes dele estar até pronto. E no final ainda fiquei pensando isso. Eu falei, caramba, realmente as pessoas elas só se tocam do fim quando o fim está perto. É. E não que isso desmereça, né? Não que seja, não tenha legitimidade de você descobrir no final, porque ainda dá tempo de fazer muita coisa, mesmo que você tenha 10 minutos de vida. Mas o quanto é o privilégio de quem se toca disso antes, né? É que quando você se toca disso antes, Anami, você tem condição de fazer sua própria história, com mais autonomia, com mais independência. Quando você se toca no final da vida, se você não tiver pessoas à sua volta, como esses personagens tiveram, a mim, a equipe toda de cuidados paliativos que estava junto, a possibilidade de entenderem, de serem ouvidos, de serem atendidos nessas necessidades, provavelmente não vai dar para ela ter uma história linda de morrer. Então, porque quando nessa fase em que as pessoas tomam consciência tarde demais, no sentido de não ter mais autonomia, ou autonomia nem tanto, porque todas as pessoas com as quais a gente falou tinham autonomia e lucidez para decidir sobre as coisas. Mas essa questão de você ter independência, ter condição biológica, emocional para fazer diferente, se deixar para o final, você vai precisar de outras pessoas para te ajudar. Então, essas pessoas elas conseguiram se dar conta da importância da vida delas, porque tinha a gente em volta que ajudou, que favoreceu a esse conforto físico, principalmente, para que elas pudessem olhar para esse outro mundo, né? Que está terminando, mas é o mundo delas que vai poder fazer muito sentido na vida de todo mundo depois, né? Por que que as pessoas morrem tão mal no Brasil? Porque elas, primeiro, não pensam nisso. Elas não pensam na morte. A grande maioria das pessoas que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida fala, vira essa boca para lá, não pensa na morte, não, tem que pensar positivo. E aí o pensar positivo é não dar valor para o tempo que essas pessoas têm. É tentar minimizar a doença para poder inviabilizar a responsabilidade sobre o tempo, sobre os atos. Então, nessa situação que a gente está vivendo agora, diminuir a importância desta realidade é você abrir mão de se responsabilizar pelo seu tempo de vida, que pode ser pouco agora, para todo mundo, né? Não é só para quem está doente, que tem uma doença grave, já noticiada antes. Agora todo mundo tá, eu falo, a metáfora que eu usei, todo mundo pegou sua biópsia agora. Entendeu? Tá para abrir o resultado, assim, tá todo mundo biopsiado.
Está todo mundo com um possível diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. E que não vai poupar ninguém. Não tem essa assim, eu fui boa pessoa, fui legal, eu sou saudável. Essa ilusão, né, de que só essa fala tão absurdamente egoísta, né, de dizer, mas só acontece com os velhos, só acontece com as pessoas que estão que são imunodeprimidas, com os jovens não acontece nada, né? Então, esse espaço de egoísmo, o mundo já não vai permitir mais. Não vai. E aí, no Brasil, o que a gente tem, de fato? Muito pouca gente que pensa sobre isso e se responsabiliza pelo seu tempo de vida. E a gente tem, para as pessoas que precisam desses cuidados, dos cuidados paliativos, o alcance a menos de 1% da população. Na última análise, era 0,3% da população que tinham acesso a pessoas com conhecimento que eu tenho, por exemplo. Então, pode ser que tenha aumentado um pouquinho desde essa avaliação de 2015 para cá, mas não chega a 1%. E agora, a gente está vivendo uma situação onde a grande maioria das pessoas que não era uma pessoa antes, um número de cuidados paliativos, está se tornando, né? Porque se você tem uma condição prévia de doença, um simples hipertenso hoje já é grupo de risco. Então, agora não tem pequenos problemas, agora tem problemas reais. Então, é bom que as pessoas pensem sobre isso, porque quem não pensou está devendo tempo para a vida. E essas pessoas devem estar mais apavoradas. Sim. Você acha. Agora eu vou fazer uma pergunta como jornalista, porque de repente, como paciente, ativista, como escritora, eu já sei a resposta. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de pedir essa ajuda que os cuidados paliativos podem oferecer? Porque até no livro eu comento, né? Eu falo que é meio surreal você se negar a receber esse suporte, porque alguém que está virando para você e falando assim: eu posso te ajudar, eu posso ajudar o seu familiar a diminuir esse sofrimento. E aí a pessoa fala, não, não, obrigada, eu não quero. Então nunca entrou muito na minha cabeça, talvez por isso eu tenha escolhido ser ativista de cuidados paliativos. Você está nessa luta há tanto tempo. Por que você acha que é tão difícil as pessoas aceitarem isso de uma maneira mais leve? É porque não tem equipe suficiente? É porque essas equipes não estão preparadas? É cultural? É por causa do paciente? É o familiar? Por que não está dialogando direito? O que não dialoga, Anami, é a questão anterior a esse processo atual que a gente tem no Brasil. Anteriormente, quando eu me formei, estar em cuidados paliativos é morrer. É ligar a sedação e o paciente morrer. Esse foi o conceito que eu aprendi na faculdade. Então, as pessoas da minha geração e geração um pouquinho depois e as gerações anteriores traziam o cuidado paliativo como sinônimo de abandono, sinônimo de morte. Não tem nada para fazer, então é um paciente paliativo. A grande dificuldade que eu tenho nesse momento é fazer com que as pessoas escutem o que é cuidado paliativo. Porque o que não é, elas já sabem. Entendeu? E elas têm esse conceito. Agora, quando a gente vai oferecer cuidados paliativos, muitos dos profissionais que oferecem com esse contexto. Então, olha, pode fazer, ou não fazer nada e ficar em cuidado paliativo. Ninguém quer isso. É a arte de vender peixe podre. Ninguém vai querer comer dessa refeição. Então, os profissionais que fazem cuidados paliativos, eles se ocupam, nesse momento, de fazer a formação, de aprender o que é cuidado paliativo para não fazer o que não é, que é abandonar. Então, nós estamos agora, eu vejo que há uma transição. Eu percebo que existe um movimento muito mais favorável a partir da sociedade do que a partir da equipe de saúde. Mas Sim. É uma transição. Eu acredito que vai ter essa mudança. Eu acho que esse momento do Covid pode ser uma mudança muito valiosa, né? De encarar essa terminalidade com olhos mais humanos do que de rechaçar, não, a morte não existe. Agora a morte está esfregada assim na cara de todo mundo, né? Tá todo mundo assim, absolutamente em contato, pele a pele, tá transpirando, tá sentindo o cheiro da morte na rua. Então agora as pessoas devem olhar para isso de uma outra forma. Espero, né? Não, e até é triste, assim, a gente ver, porque eu tenho até com meu grupo de amigas e até com alguns familiares,
conversar, né, sobre o que está acontecendo na Itália, por exemplo. Que as pessoas não estão tendo oportunidade de se despedir, de conversar, de ter acesso, de ser velada, e para a gente entender o quanto é absurdo isso. E acontece aqui no Brasil sem ter Covid. Então, as pessoas elas são abandonadas quando elas estão ali numa situação mais de terminalidade mesmo. Tem muita gente que não se aproxima dessa realidade porque fica naquele discurso de só vou ver a pessoa quando ela sair daí, só vou sei o que lá. Então, essa negação que a gente tem em relação à morte acaba tirando da gente a possibilidade da gente se despedir das pessoas, da gente estar perto das pessoas, porque a gente deixa que o nosso medo seja muito maior do que o nosso amor. E é triste. Então, a gente está chocado de ver o que está acontecendo na Itália, por exemplo, mas isso acontece aqui também, e sem ter vírus. Isso acontece todo dia. E só por causa da nossa cultura, que tem tanta dificuldade de falar sobre isso. Então, aí eu te pergunto, né, o quão transgressor foi você escrever 2 livros que tem morte no título. E eu sei, a gente já conversou sobre isso, que no começo tinha ali um olhar estranho, tipo, você vai colocar esse nome mesmo? E agora é um best-seller surreal, assim, né? Então, enfim. Como você pensa isso, assim, de como a gente está tentando vencer esse medo de falar sobre coisas óbvias? Eu penso que assim, a ousadia de escrever um livro com esse tema na capa vem de uma tranquilidade muito bem óbvia para mim de que é uma realidade. A gente tem que falar sobre a morte. E quanto mais a gente conversar sobre isso, melhor vai ser a nossa vida. Esse é o efeito colateral de falar sobre a morte. Esse está sendo o efeito colateral que está acontecendo agora, né? A gente agora está se proporcionando uma humanidade que ninguém tinha acesso antes. E é para todo mundo. Isso que é lindo. É para ricos, pobres, brancos, negros, mulheres, homens, direita, esquerda. Não tem agora nada que te proteja, nenhuma opinião que te proteja. Isso que é lindo. Você pode ter a opinião que você quiser. Você está em risco também. Está todo mundo em risco. Então, essa coisa de não me preocupar muito com a opinião das pessoas em relação ao que eu escrevi, o que eu falava. Olha, eu não obrigo ninguém a me ouvir. Se você não quer ouvir, você não procura no YouTube. Você não escuta o vídeo até o fim, né? Você não quer ler, não compra o livro. Tudo bem. Você é livre também para não gostar disso. Só que essa situação que nós estamos vivendo, o vírus vira assim, você não gosta? Que pena. Não tô nem aí. Não me importa a sua opinião a respeito do risco da sua vida. Você está em risco. E você tem que lidar com essa realidade. Você pode lidar com essa realidade. Estou falando para a Michelle. O mundo está dividido em 2 agora. As pessoas que precisam de ajuda e que estão precisando aprender a pedir. Porque tem esse mundinho orgulhoso. Eu não vou pedir para não incomodar. Agora a água bateu na bunda, né? Agora vai ter que pedir ajuda. E aí, o outro grupo desse mundo é aquele que pode ajudar. E que precisa se expor, falar, eu posso ajudar. No elevador do prédio aqui já tem uma listinha, olha, que os idosos do prédio que precisarem, que compre remédio, que faça compra na farmácia, na feira, está aqui o meu telefone, o meu apartamento, pode ligar e eu ajudo. Então, quem ajuda precisa sair do armário e quem precisa de ajuda precisa sair do armário também. E essa coisa tá magnífica, as pessoas estão agora com a cara que elas têm, né? Então, nós vamos ficar aqui, a mulherada toda vai ficar 4 meses sem pintar cabelo. Nós vamos ficar com a cara que nós temos. Não vai dar para aplicar botox em ninguém, entendeu? Não vai dar para você ficar fazendo 1000 elaborações com as roupas diferentes que você vai comprar, porque você não tem para onde ir. Você vai desfilar em casa com essas roupas. Então, essa coisa de ir para o simples, né? Para o necessário. O que é imprescindível. O que você considera extremamente valioso, que agora abraça. Agora não é mais o carro 0 quilômetro que você tem na garagem, porque, bebê, você não pode sair com ele, entendeu? Você não pode mais ir na balada, você não pode mais ir para o shopping ostentar aquilo que você não tem. Porque agora nem que você tenha, não vai valer nada. Porque agora é o que é imprescindível de fato. Estava falando com a Michelle que a economia do jeito que estava era uma economia insustentável. Agora a gente está vendo situações muito mais valiosas do ponto de vista da economia, porque as pessoas estão criando, você tem que se virar na vida agora, né? Não dá mais só para você ganhar dinheiro aplicando na bolsa, porque a bolsa despencou, né? Ela caiu em cima da sua cabeça, a bolsa abriu,
né? E agora está expondo todas as suas relíquias, porcarias que você guardava na bolsa, né? Agora as pessoas têm que ter coragem de mostrar o que elas têm, de fato. E essa condição de viver do modo possível, do modo humano, do modo simples, está acessível para todo o mundo. Isso que é lindo, né? É uma coisa assim, tá todo mundo na mesma página agora, no mundo inteiro. Não tem mais subdesenvolvidos, desenvolvidos, mais cultos, menos cultos, porque vai todo mundo, com toda a sua sabedoria, você vai ser enterrado igual. E agora o enterro é uniformemente massificado. Não tem mais nenhuma pompa e circunstância. As pessoas são... É humano sendo humano, né? Então, agora você dá valor no abraço, mas não é para sempre que você não vai abraçar. É só por um tempo. É só pelo tempo suficiente de você dar valor àquilo que você agora não tem. Então, são essas semanas que a gente tem pela frente. Tá falando dessa questão aí da solidariedade e eu tenho visto muitos conflitos e brigas e gente dando muitas opiniões e xingando e fazendo tantas coisas nesse momento em que a gente deveria realmente estar alinhado com o que está acontecendo, né? Para a gente tentar se ajudar da melhor forma possível. E aí eu tive até um conflito familiar mesmo, assim, né? De alguém quis falar assim, mas e aí, o que que as ONGs estão fazendo pelas pessoas? Aí eu falei, as ONGs, eu não sei. Mas a ONG Anami vai entrar ao vivo agora para falar com um monte de gente que está sozinho. Então é isso que eu posso fazer nesse momento. Então, ao invés de a gente ficar tanto tempo cobrando e né, despejando o nosso discurso de ódio, as nossas frustrações assim nas pessoas e nas coisas e problematizando as coisas ainda mais, é que a gente seja realmente parte do que cura e não parte do que atrapalha. Exatamente. Então, eu acho que esse momento é um bom momento para você ser diferente. Porque não tem para onde você fugir a não ser estar com você. É, Então, agora é você e você. E quem é você? Né? Você é a pessoa que só consegue ser solidária ou sentadinha lá, digitando amém para qualquer coisa? Ou você realmente está interessada na vida das pessoas? Você realmente quer ajudar? Você realmente quer conversar com as pessoas, você realmente quer olhar nos olhos das pessoas, ainda que seja através de uma câmera. Então, eu vejo que é uma oportunidade da gente aprender o que é se importar de verdade. E, não sei, nem todo mundo dá conta, né? E a gente não, sabe não dá, que. mas paciência. Eu acho que a questão de você ter o privilégio, quando eu falo assim, dos privilégios das pessoas, né? Ah, tem gente que tem mais privilégios do que outras. Eu falo que o privilégio uniforme para todos é escolher de que lado você está. Esse é o maior privilégio. Você pode estar na rocinha, eu sei que tem gente que sabe de que lado está. Tem gente que está super na boa, ricaços, maravilhosos, incríveis, e não sabe de que lado está. Está do lado que quem atrapalha. Mas também tem gente muito rica que está ajudando muito. E tem gente que é muito Sim, pobre que está atrapalhando muito. Então, a questão de valores, privilégios financeiros, profissionais, ambientais, não está em jogo agora, porque é a vida de todo mundo que está em risco. Tem uns que têm mais ou sim, menos riscos, mas assim, o risco maior que a gente não pode correr, na minha opinião, Anami, é de escolher o lado de quem atrapalha, de quem aponta o erro. Porque agora não sim. tem mais para quem se apontar, porque você está sozinho em casa, né? Ou você está com a sua família. E aí você tem que amar é fácil, difícil é conviver. E agora, como é que você se aproxima das realidades humanas do processo? Como você ajuda? Né? Ao invés de você apontar o outro tem privilégios, agora acabou esse papo. Agora você está correndo risco igual. Né? Quanto menos você ajudar, mais você está em risco de destruir a sua própria vida, de ter uma vida que não vale a pena ser vivida, de perder o sentido da sua vida. Né? Então, essa coisa da competição e tudo mais, o vírus está mostrando, olha, gente boa, acabou o tempo de enrolar, né? Está todo mundo atrasado para viver uma vida que vale a pena viver. Então, esse é o recado. Não tem mais essa de não se comprometer com o seu tempo. Porque agora você tem tempo, né? Agora todos os dias são úteis.
ainda que você esteja vivendo o que você considerava um dia inútil, né? Então, novos tempos, realmente. Tem algumas pessoas que estão falando assim sobre a questão de não ter equipamentos de proteção nos hospitais e tal. Não é uma boa agora terceirizar a culpa do processo. Se você não usar uma proteção, quem se ferra é você, não é seu hospital. Então, você tem que começar a buscar alternativas. A gente tem um monte de vídeos agora rolando de como que você fabrica a sua máscara. Acabei de tomar uma arranhada terrível aqui de um gato. O que eu estava fazendo antes de entrar nessa live, eu estou produzindo máscaras de proteção para as pessoas todas que eu conheço que podem precisar. Então, eu comprei acetato, comprei elástico de costura, eu tenho um grampeador e estou fazendo. Ao invés de eu ficar na internet, está tudo errado, porque esse governo não tem material de proteção, porque as pessoas não são cuidadas, porque não tem, porque é um horror. Eu não perco meu tempo reclamando pelo que não tem. Eu vou ver o que é possível que eu faça para mudar essa realidade. Então, eu entro em contato com um advogado, que tem contato com um vereador e tal, e falo assim, cara, olha, vê se você move uma ação aí, uma liminar, alguma coisa, faz sua parte. E eu vou fazer a minha. A minha qual que é? Fazer máscara. Tá lotado. Minha mesa aqui tá cheia de máscara. Eu fiz com 50 hoje e acho que estou esperando chegar mais 2 rolos de elástico, vou fazer mais umas 200. É o que eu posso fazer. É o que eu aprendi a fazer e sei que tem resultado. Se as pessoas vão fazer de filtro melita, se vão fazer com toalhinha de limpar bumbum de nenê, vai produzir máscara colorida com tricoline, se vira, a gente precisa viver. A gente precisa passar por isso e viver para depois contar a história. Ficar aqui, ninguém vai chegar na beira do seu túmulo e falar assim, aqui jaz uma pessoa que reclamou muito do governo. Ninguém vai lembrar de você disso. Não, Uma pessoa que fez diferença no mundo, porque ficava postando na internet o tempo inteiro que a culpa é de nem sei quem. Ninguém vai lembrar de você porque você fez essa besteira. Não perde seu tempo fazendo besteira. Delega, pede para quem pode ajudar, né? Faz uma denúncia para alguma instituição legítima. Faz isso silenciosamente. Não ocupa a sua timeline para reclamar. Ocupa a timeline para fazer a vida de alguém que vai te ler algo melhor. Alguém que vai abrir a sua timeline e vai falar assim, puxa, que bom que eu encontrei essa pessoa, porque meu dia estava péssimo e agora eu estou vendo que vale a pena viver para conhecer essa pessoa. Né? Põe metas, né? Faz planos de futuro. Então, não desperdiça tempo reclamando. Não dá mais tempo para reclamar. A gente precisa fortalecer a coragem daquelas pessoas que estão enfrentando, que são os profissionais de saúde. Então, você faz isso que eu estou fazendo, a máscara, ou você faz uma oração, sei lá, faz alguma coisa útil. Mas coisas inúteis, antes de você escrever, vale um pedido aqui para as pessoas. Antes de você abrir seu Facebook, abrir seu Instagram, escrever alguma coisa que vai destruir, pensa que você vai ser a primeira pessoa atingida. Ou se você não se ama tanto, pensa na pessoa que você mais ama. E fala assim, o que eu escrever aqui vai matar essa pessoa. Aí você não vai escrever. Com certeza não vai escrever. Se você conseguir ter uma fração de segundo antes de falar uma bobagem, você vai salvar muita gente de ouvir coisas desnecessárias. Então, fortaleça a coragem das pessoas de enfrentar esse processo. Não vai durar para sempre. Falei para Michele, né? O livro tem 16 histórias, 15, 16 histórias. Receba uma história por semana na sua vida. Sabe, quando o F for te visitar e for falar da amizade, fica com ele uma semana conversando dentro de você. Aí vai passar 16 semanas, com 16 pessoas incríveis que você vai conhecer por semana, que vão contar do sucesso do fim da vida delas. E aí você termina essas 16 semanas viva, e tendo conhecido 16 pessoas incríveis. Então, busca conhecer uma pessoa incrível por semana. E mais importante que isso, seja uma pessoa incrível para ser conhecida, por favor. Né? Seja uma pessoa que vale a pena não morrer para conhecer um dia. Porque tá cheio de gente que, caramba, o vírus ia fazer bom uso desse espaço.
E aí ele está né? fazendo bom uso, porque é uma chance das pessoas melhorarem, né? Pois é. Até eu queria perguntar a sua opinião, né? Eu sempre recebo alguma coisa relacionada que as pessoas estão em isolamento, e isso pode fazer com que elas fiquem deprimidas. Então eu sempre respondo, eu falo assim, olha, a pessoa pode intensificar o que na verdade ela já tinha. Sim. Porque pessoas saudáveis, pessoas que estão trabalhando, pessoas que têm burnout, elas estão trabalhando. Não tem a ver com não ter um emprego e não tem a ver com estar dentro de casa. Tem a ver com o que já está lá dentro. E de repente esse encontro com ela mesma, né? Porque afinal temos paredes agora que tem as fronteiras aqui que a gente não consegue ultrapassar e a gente precisa estar com a gente o tempo todo. Talvez a coisa da depressão fique mais latente. Então eu sempre falo assim, de que forma você pode ajudar? Porque, na verdade, a pessoa precisa pedir ajuda. E não é porque ela não está trabalhando, porque ela está em isolamento. É porque ela já tem um problema que agora, de repente, só intensificou. Você acha que é por aí mesmo? Realmente, esse isolamento ele só vai intensificar o que já existe. Ninguém vai ficar dentro de casa e, pá, tô deprimida a partir de agora. Eu penso que pode favorecer várias doenças psiquiátricas podem acontecer nesse tempo de confinamento. Elas podem aparecer para pessoas que são suscetíveis, ou elas podem se manifestar intensamente naquela pessoa que já habitava essa doença, mas que não tinha tanto substrato para demonstrar. Tem mais risco? Tem. De fato, tem. Mas a gente não tem escolha, não tem essa coisa assim, então volta todo mundo a trabalhar para as pessoas não terem problema psiquiátrico, mas aí ela morre sem precisar curar do processo psiquiátrico dela. Então, esse valor que nós estamos dando agora para essas lives, para esses atendimentos online, os psicólogos estão trabalhando o dobro agora. Então, as pessoas que estão em sofrimento, elas vão ter que aprender a pedir ajuda, porque vai passar. Isso. Pode ser uma chance ótima de você se deparar com a sua depressão e, de fato, se responsabilizar em cuidar disso. Porque a depressão é como pressão alta, é como diabetes, é uma doença. E doenças têm tratamento. E o fato de ter que encarar isso de frente agora pode ser difícil para muita gente. Realmente pode ser um tempo muito, 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 muito difícil de atravessar. Mas é como eu digo, não vai durar para sempre. A gente pode ser pessoas muito mais fortalecidas depois disso. Até uma pessoa comentou aqui, né? Faço parte de um coletivo de psicólogos voluntários. Eu acho que se você buscar no Google, tem sim alguns profissionais que estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, até eu vejo esses memes que as pessoas ficam colocando, das lives, tudo. Ok, eu realmente não tenho hábito e essa é a segunda vez que estou fazendo uma live na minha vida. Mas eu vejo sempre uma vontade ali de ajudar, de você ser um entretenimento, de você ser alguém que está ouvindo ou tentando falar algo que vai ser parte desse processo para ajudar a melhorar esse isolamento e tudo mais. Então, é da gente valorizar também quem está querendo ajudar e aprender a pedir ajuda, né? Porque esse sempre foi o grande desafio de paciente Sim. e de ser humano, né? Eu falo paciente porque é com quem eu convivo mais nessa questão de pedir ajuda, né? A dificuldade que o paciente tem de pedir ajuda. E então, por favor, pessoas, não tenham medo de encontrar sua sombra e aprender a lidar com ela. E às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para lidar com essa sombra, para a gente sair muito melhor disso do que a gente entrou. Então, agora voltando para o livro, porque afinal essa é uma live de lançamento de livro. Qual é a melhor história? Qual é a sua história xodó? Porque eu escrevi um livro que é uma história linda de morrer, né? Uhum. Não deixa de ser. No livro tem uma história linda de morrer. Então eu tenho a minha história favorita, linda de morrer. Qual é a sua xodó? É difícil dizer a xodó, porque cada dia é um dia, cada dia a gente olha para a vida de um jeito, né? Então, eu me emociono, eu já corrigi o livro, né, para ver os detalhes. Então, o livro vai e volta, você já fez isso com o tempo, você sabe. O livro vai e volta da editora incontáveis vezes. E aí, cada um que revisa dá uma camada mais aprofundada no ajuste fino da história. E aí, cada vez que eu lia, toda vez eu me emocionava, porque eu voltava para aquela situação, daquela experiência de ter conhecido aquela pessoa e me emocionava pela coisa que eu tinha vivido com aquela pessoa e ter sido o grande privilégio de ter vivido aquilo. Mas eu penso que a história que mais me transforma,
que me toca mais é a história da minha mãe, que tem duas histórias pessoais no livro, que é a do meu pai e da minha mãe. A do meu pai é uma história que parece uma grande marmelada, assim. Quem já leu sabe que é impensável você conceber a possibilidade de treinar todo mundo que vai cuidar do seu familiar. E foi o que aconteceu comigo e com ele. E o da minha mãe foi a história mais, assim... É uma coisa de você ficar em perplexidade, assim, com tudo que aconteceu no tempo do adoecimento dela e da morte dela. Então, foi uma grande lição e foi um presente, é tudo ao mesmo tempo. E todos que estão nesse livro são pessoas que traduziram muitas outras histórias para mim. Que essas pessoas que foram escolhidas para estar nesse livro são pessoas que trouxeram algo que é do mundo humano, não era só daquela história. Então, é perdão, justiça, amizade, verdade, tudo está dentro desse livro, dentro desse aspecto de entrar em contato com coisas humanas que nos afligem, dúvidas que a gente possa ter. Então, eles nos ajudam muito nisso. Mas desse livro, né, a história que mais me modifica, mexe comigo, é a da minha mãe. Até pela questão do vínculo, né, ali desse laço eterno e infinito que é, né, da maternidade. Tem uma pergunta aqui perguntando como eu lido com esse processo de aceitação da minha doença. Então é fácil, gente, porque a doença já está, entendeu? Então eu não gosto de arrumar um problema a mais do que o problema que eu já tenho. Então o problema que eu tenho é câncer. Ele não é curável. Eu faço quimioterapia, faço as coisas que eu tenho que fazer. Eu não posso estralar o dedo e tudo desaparecer, senão eu faria. Então são essas as cartas que eu tenho. Então, não sei se tem a ver com aceitação, acho que tem a coisa da psicologia, sempre tenta dar um nome para os processos que eu vivo, que as pessoas vivem. Para mim, o nome é só vida mesmo. Então, a vida ela é assim: tem hora que você está doente, tem hora que você está desempregado, tem hora que você tem um problema com sua família, tem hora para tudo, e as coisas são imprevisíveis. Então, o que eu tenho hoje é isso: é câncer. E, ok, eu vou jogar com as cartas que eu tenho. Isso não significa que não exista sofrimento nesse processo, porque existe muito sofrimento. Eu estou no isolamento ao quadrado, né? Vocês estão experimentando, a maioria das pessoas está experimentando um isolamento, de repente, eu falo que eu brinco que hoje eu estou isolada até de mim mesma. Opa, peraí, caímos aqui a conexão. Caiu. Oi? Voltou. Eu brinco que eu tô isolada até de mim mesma, porque hoje eu tô com 400 neutrófilos, e o que significa uma coisa muito grave para lidar. Então, Sim. eu brinco, falo, nossa, meus neutrófilos estão isolados de mim, porque até eu tô sendo perigosa para os meus neutrófilos agora. Então, eu já vivo essa questão dos isolamentos, dessa coisa de ter os planos frustrados, né? Eu gostaria de ter X carreira agora, eu gostaria. Mas eu não é possível. Então eu não vou ficar sofrendo, e eu vejo que muito do sofrimento dos pacientes tem a ver com isso, do que não existe mais, do se que ela não vai realizar, do se eu não tivesse doente, eu estaria agora fazendo não sei o quê. Se eu não tivesse ficado, mas esse se que eu falo no livro, que é um mundo, um planeta hipotético que não existe. Então é muito perigoso para mim essa coisa do se. Então eu lido com o que eu tenho. O que eu tenho nesse momento é que eu estou muito isolada aqui, e isso para mim está sendo um desafio também, porque eu já estou muito acostumada a ser cuidada pela minha mãe, só que minha mãe também é grupo de risco, então a gente não pode ficar as duas ali num grupo de risco enfim, é complicado ali eu submetê-la a isso e ela também me submeter a isso, considerando que eu tenho 400 neutrófilos nesse momento. Então vocês não podem nem espirrar aí do outro lado, porque já pode já fica grave para mim aqui também. Então, eu só sei jogar com as cartas que eu tenho. Assim, eu não consigo dar outra resposta além dessa.
E eu tento não ficar nessa coisa aí que é muito chamativa, né? De ficar, e se? E se? E se? Não, e se eu ficar curada? E se não sei o quê? E se eu ficar curada, amor, tá ótimo. E se tá ótimo também? E se eu morrer? Ué, se morrer, eu vou fazer o quê? Eu vou morrer, vou estar lá na outra vibe, entendeu? Então, mas até este dia de morrer, pode ser daqui a pouco, eu tô fazendo o que me cabe. E o que me cabe é o meu tempo de agora, né? Então, é essa a resposta que eu posso te dar em relação a isso. E aí eu acho que até a Ana, que acompanhou tantos processos de adoecimento e de terminalidade, percebe que no final da vida, para as pessoas, o que importa é a carta que ela tem naquele momento, né? Porque eu falo que agora não é tempo de ter chilique. Se ter chilique, ciricutico, piripaque, tô estressado, tô com medo, tô desesperado, não adianta nada, né? É um mico muito grande você morrer de medo. Deve ser uma coisa muito, muito sem graça morrer de medo. Então, lidar com as cartas que você tem, que você vai... O que você pode fazer com o paciente leucócito? Você pode fazer uma live, você pode cuidar Nossa, das suas plantas, você pode mandar mensagem para os seus amigos que você ama. Os neutrófilos não vão te impedir de ser humana, de você se conectar com as pessoas, de alguma forma. Então, o que ele te impede de fazer é algo que você já está vivendo, que é ficar isolado. Então, agora, é algo muito mais fácil de lidar, talvez. Eu penso que as pessoas que têm câncer nesse momento, elas podem ensinar as pessoas que não têm. Como que elas lidam, né? As pessoas que têm câncer, de alguma forma, estão lidando com a possibilidade de morrer em algum momento da vida. Diferente das pessoas que não têm câncer, que achavam que não precisariam lidar com a realidade de morrer em nenhum momento da vida delas. E agora estamos todos, como eu falei, estamos todos com a biópsia na mão. Então as pessoas que têm câncer têm muito para ensinar para os chiliquentos que estão em casa morrendo de medo. Nunca adianta morrer de medo. Como eu disse, não paga esse mico. A pessoa que já, lá no atestado de óbito, não tem CID, morreu de medo. Entendeu? É um diagnóstico assim, improvável. É bom que você faça bom uso das cartas que você tem na manga agora. Você é uma pessoa que pode ajudar? Tanto é que está ajudando. Quem não pode ajudar, precisa de ajuda. Então tem que pedir ajuda. Não pode atrapalhar as pessoas. Não pode impedir o acesso delas à ajuda e nem impedir aqueles que querem ajudar de ajudar. Então, a aceitação, ela vai de encontro a viver a vida que está disponível para ser vivida. É o que tem para hoje. Então, eu estava E falando é um exercício para todo mundo, na verdade, o que né? tem para Ficar doente hoje. ou não. Para agora e para depois da quarentena. Exatamente. Não vai ser para sempre. Não é prisão perpétua. Não. Você morrer de medo durante a quarentena, você se condena a viver, a morrer num tempo que ia acabar de sofrimento. Então, mantenha-se vivo, né? Se proteja e proteja as pessoas que você ama. Sim. Tem alguém perguntando aqui aonde compra o livro. Tanto o meu livro quanto os dois livros da Ana Cláudia, eles são da editora Sextante. E eles estão à venda agora, né? Naturalmente, online é a melhor forma de você encontrar. Na Amazon eu sei que está chegando bem rápido, tanto o meu quanto o dela. Agora, para a Europa, que é a pergunta, aí precisa ser e-book. Eu acho que só vai estar disponível o e-book por enquanto. Sim. Não sei. Eu Não sei assinei se o você tem contrato, informação diferente. eu assinei o contrato com a Leia de Portugal para publicar o segundo livro lá em Portugal, mas é possível que isso vá acontecer só no final do segundo semestre. Então, por enquanto, e-book. Não, tem várias aqui. Uma pessoa de Londres, enfim, tem um monte de perguntas. Tá. Bom, sessão de autógrafo hoje, até para falar dessa coisa das imprevisibilidades da vida, hoje seria, nesse horário, eu estaria lá levando suquinho para abastecer a Ana Cláudia Quintana, que ela estaria sentada numa mesa autografando, uma fila com umas 800 pessoas se estapeando, comprando todas as unidades disponíveis de livro. Então, esse era o plano que estava na agenda. Até por isso que a gente decidiu fazer esse encontro online aqui, para compensar, para a gente não deixar que esse imprevisível também nos paralise, a ponto de não fazermos mais nada. Então, o que a gente pode fazer é isso, de repente conversar sobre esse livro
e fazer esse lançamento aqui que não deixa de ser nacional, porque o Instagram está disponível para todo mundo. Isso. E é isso, gente. A gente precisa aprender a se adaptar às realidades que nos são apresentadas. Nesse momento, o que dá é isso. A gente faz uma live, conversa sobre muitos assuntos. E eu acho que está muito bem lançado esse livro. Eu espero que todo mundo leia. Como eu disse, eu tive o privilégio de ler bem antes de todo mundo. E eu adoro falar isso porque eu me sinto muito exclusiva. E a Renata, que é a minha amiga, né, com quem a pessoa que eu faço homenagem no livro, ela sabia que eu era muito fã de Game of Thrones. Então eu já fui até a cidade onde gravava Game of Thrones. Eu falei antes, eu não posso morrer sem ir lá e tudo mais. Enfim, foi aquela confusão. E aí ela falou assim, amiga, você vai ter que viver até 2019, porque a última temporada vai ser em 2019. Impossível você morrer. Aí eu fiquei muito grave nessa época, né? Eu descobri uma progressão muito grande, tudo. Ela falou, como que você vai morrer se você não vai ver Game of Thrones? Aí eu falei, e se eu mandar uma carta lá para a produção, né? Falar, olha, eu tô morrendo, será que vocês não liberam antes? Então foi mais ou menos o golpe que eu usei com a Ana Cláudia. Porque eu não sei se eu morrer e não tiver lançado o livro. Então, Não, me não. ajuda aí, né? A gente... Então eu fiquei muito feliz. Tem uma história muito linda que eu acho que quando vocês forem ler, podem pensar em mim, que é do paciente que pede um champanhe, eu não vou falar qual é, mas tem um champanhe envolvido. E eu adorei essa história, fiquei lavada de lágrima e de repente nem é uma história para você ficar chorando loucamente, mas para mim tocou muito, porque tem muita coisa importante naquela história, né? De alguém que estava disponível para ouvir essa pessoa, mesmo achando que ela não estava mais lá. E das coisas que eu espero da minha vida é essa, que alguém queira me ouvir até quando eu não estiver falando mais nada. Que queira olhar para mim até quando eu não estiver retribuindo esse olhar. Então, é isso, né? Acho É que isso. quando a gente pensa nesse processo de sofrimento, é o que eu espero da minha vida, assim, né? Do meu fim de vida, de repente. Então, eu fiquei muito feliz quando eu li, embora emocionada, porque realmente eu escolhi a melhor paliativista para me acompanhar nesse processo, né? Então, a Ana Cláudia detém todos os poderes. Eu não aguento quando você fala que você aceita tudo porque eu tenho o poder de te sedar. É muito bom. Muito Eu brinco, engraçado. falo, gente, eu não nego nada pra essa mulher porque ela pode me sedar, então eu não posso, né? Se ela mandar eu me jogar da ponte, eu me jogo, porque ela pode me sedar mesmo. Então, Não joga não, não joga é... não. não, tô de boa. Então eu tô falando tudo isso só para até falar para as pessoas que, quando elas leiam, elas pensem nessa história que diz muito sobre olhar, né? Para quem está em sofrimento. E isso, para mim, trouxe muito significado para minha própria vida, assim, né? A Renata e todas as pacientes com quem eu convivo e converso, elas dão significado para minha vida todo dia, né? Eu falo que eu estou fazendo uma hora extra porque eu aprendi que a vida é muito mais legal quando você não vive só para você, né? Só em seu benefício. Porque daí você não escreve história nenhuma. Então você sopra. A gente tem essa mania de falar de eternidade e achar que a gente é imortal. Então eu digo para vocês, o único jeito de você ser imortal é você vivendo nas outras histórias. Isso Então se aí. você só escreve histórias para você, então você vai levar a sua história com você e não vai sobrar nada. Então, sempre que eu penso nessa questão do legado, né? E ontem mesmo a gente fez um bate-papo muito legal para falar sobre bucket list. E aí uma das pessoas estava falando que legado, que ela era preocupada com legado porque ela nunca fez coisas incríveis, né? Ela estava ali com um conflito. E aí eu fiquei até a noite pensando, eu falei, nossa, como as pessoas são equivocadas em relação a legado, né? Porque legado não está nessa grandiosidade, sabe? Você não precisa ser a Madre Teresa. Você não precisa entregar toda a sua vida para você ir cuidar de detento, não sei, para você entregar a sua. Não tem a ver com atos grandiosos, assim, né? Nesse sentido do. Não, às vezes o legado está em você ser a mãe mais incrível que você possa ser. Em você, de repente, se a profissão é o que te dá significado na vida, que você seja o melhor profissional que você possa ser, a sua melhor versão de profissional. Isso é legado também. Isso é um jeito de você escrever história.
Então, que a gente tenha uma amorosidade maior em relação a esse legado. Uma vez eu li de uma paciente até falando que por ela podia morrer porque ela não tinha nem legado, porque ela não teve filhos. Então, eu também não tenho filhos, eu não pretendo mais assim ter, não faz nenhum sentido essa conversa na minha vida nesse momento. Eu não tenho legado nenhum, porque eu não vou ter filho. Então, a gente precisa entender melhor o que a gente está fazendo com esse tempo e ter mais significado na nossa vida. E, de repente, esse convite de ficar em casa, ficar em você, é uma chance de você escrever um legado, de você encontrar o que é legado, o que é significado para sua vida. Então, eu tô falando, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, mas o que dá significado na sua vida, Ana Cláudia? Ai, o que dá sentido na minha vida é poder fazer parte da vida das pessoas. É poder conhecer essas pessoas. Eu falo, são pessoas que eu cuido, né? Que eu falo que são pessoas que não têm máscaras. Elas não são mais um projeto de seres humanos. Elas são aquilo que elas são porque vai ter que entregar o trabalho, né? Do jeito que você fez. Então, conhecer essas pessoas, para mim, dá muito sentido, porque eu aprendo muito. Eu presto muita atenção nas histórias das pessoas que eu cuido. Porque eu sou o legado delas, né? Elas me transformam no legado delas, porque é através do que eu aprendo com elas que eu cuido de outras pessoas. Eu costumo dizer para os meus alunos, o paciente mais difícil você não atendeu ainda. Porque aquele que você considera o mais difícil de cuidar é aquele que te ensina para o próximo. Ele está te dando as lições para você ser capaz de cuidar de um mais complexo ainda. Então, essa coisa de sentido de vida, né, de você poder fazer um momento de alguém melhor, que possa ser inesquecível. Então, se cada um de nós tivesse isso como propósito de legado, a gente ia ter um mundo muito melhor. Então, se cada uma das pessoas aqui que estão ouvindo a gente, são 640 que eu estou vendo aqui, tem mais 174 aqui no YouTube. Se cada uma dessas pessoas puder fazer um momento diferente na vida de 10 pessoas, e essas 10 pessoas puderem fazer a mesma coisa, a gente vai ter talvez milhões de pessoas no mesmo dia vivendo algum momento que vale a pena viver. Então, que as pessoas possam entender que legado é modo de vida. Legado não é herança nem herdeiros. Legado é modo de viver. E essas pessoas que a gente tem contato, elas ensinam pra gente, você, Ana, me ensina muita gente a um modo de viver que é muito mais valioso do que o modo de viver contra a doença. Você não está nem contra nem a favor dela, você está acompanhada por ela. Então, as pessoas elas não atravessam a vida com câncer nas costas, é ao lado, né? Você tem câncer e mais um monte de coisas que você tem, né? Você não tem só câncer, você não tem só um problema, você tem vários problemas, e os vários problemas não ocupam a sua vida inteira. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas mesmo na limitação do confinamento, do isolamento. E se você não quiser fazer nada, tudo bem, você vai poder hibernar durante X semanas, aí, 16 semanas, 20 semanas que seja. Então, eu dei a sugestão, né, quando estava falando com a Michelle, de escolher um dia da semana que é seu favorito. O meu dia é domingo. Então, eu falo, eu tenho 20 domingos para viver até que eu possa abraçar alguém. Então, eu vou poder viver 20 dias meus favoritos. Então, o meu tempo não vai ser 5 meses, meu tempo vão ser 20 domingos. Eu escolho como vai ser meu tempo. Eu escolho o ponto de vista que eu vou olhar. E não, tudo bem se quiser olhar pelo lado escuro da coisa, pelo lado mais difícil. É uma escolha. Tem gente que é super prático em fazer escolhas difíceis. Então, vai continuar fazendo e tudo bem. Né? Cada um com a sua vida. Quer viver uma vida que é boa, ótimo. Não quer, não quer. A questão é, estamos todos correndo risco de não vivermos. Nem a vida boa e nem a vida ruim. Então, se você pode escolher agora, se você tiver pouco tempo de vida, se você puder fazer a escolha de viver a vida que é boa, é mais inteligente, é mais sensato, é muito mais leve. Então,
vai passar. Inclusive, se você escolher viver... Eu estou vivendo agora uma coisa que é muito incrível, porque mesmo tendo que fazer os atendimentos, mesmo tendo que ir no hospital de vez em quando, fazendo os atendimentos domiciliares, eu tenho hora para dormir agora, eu tenho hora para acordar, eu faço caminhada todo dia. Eu tenho muito menos dinheiro agora, mas tudo bem, né? Eu vou ter dificuldades, mas aí você vai, se ele liga no banco, eu descobri que dá para você pedir uma carência dos seus empréstimos, do financiamento, quer dizer, meu apartamento, eu posso pedir uma carência para pagar, eu posso ter descontos, eu posso ter acesso a coisas que quando eu tinha mais dinheiro eu não tinha acesso. Só que eu não fiquei reclamando ou desesperada porque eu não ia poder fazer as coisas que eu fazia antes. Eu sentei e olhei para a vida como ela estava e falei, onde tem chance de eu melhorar? E de eu conseguir fazer as coisas que são necessárias. E eu estou fazendo isso aqui. Vocês vão dizer, mas você tem condição, Ana, você está bem, você tem, né? Você é médica, você tem nível superior, você trabalha num hospital bom, você tem condição. E as pessoas que não têm? As pessoas que não têm estão fazendo a mesma coisa. Elas viabilizam a vida da forma que a vida se coloca. Você tem planos para sua vida, mas a vida não foi consultada para ver se concordava com os seus planos, né? Então, assim, eu tinha planos, como você disse, tinha planos de hoje fazer o lançamento ao vivo e a cores, tal, maravilhosa, incrível, numa noite, né, de São Paulo, onde ia ter centenas de pessoas para receberem abraços e autógrafos. Só que a vida não concordou comigo, não achou que ia ser uma boa ideia. E aí eu olho para a vida como ela é e falo, como é que eu viabilizo essa expressão do que eu tenho para dizer nesse dia? Vai ser pela internet? Então vamos pela internet. E está sendo muito bom. A gente vai ter que se comprometer a ter um dia que vai ter o lançamento de verdade, e a gente vai poder se abraçar, e a gente vai poder ter um autógrafo. E eu quero que as pessoas entendam que o que a gente não está fazendo agora não significa que não vai acontecer. Manter esse pé na realidade e o pé na esperança. Isso da esperança é importante até para quem é paciente, né? Que na verdade é um combustível, né? Mas eu penso sempre na esperança, não de um esperar para que algo se resolva, para que você comece a viver, sabe? Então tem sempre essa linha aí, né? Principalmente quando a gente está falando de paciente. A esperança é você sempre contar que algo vai melhorar, mas você está vivendo todos os dias, até que essa melhora ocorra ou não. Mas se você sempre esperar que algo aconteça de bom e sempre manter essa coisa boa, assim, eu sempre acho que meu dia seguinte vai ser melhor e que amanhã eu vou. Hoje eu soube que eu vou ter que tomar ferro de novo, vou levar ferro de novo, mas eu já pensei em todas as piadas que eu vou fazer por causa disso. Porque a minha chave vira rápido, assim, tipo, faz parte, tá bom, eu não estou bem ainda. Então eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação que não vai ser me chicotear por isso. Então, na minha esperança, eu penso, ok, eu vou levar ferro e vou ficar bem. Mas eu não vou esperar num sofrimento para que esse dia chegue, para aí sim eu falar, agora eu quero a minha esperança de volta. Então, não pense que esperança é você ficar só sentado esperando. É você estar sentado esperando bem, né? Não sei se você concorda comigo, mas a gente realmente, essa esperança da gente caminhar nesse caminho da esperança, mas sem paralisar a espera de alguma coisa. Eu penso que a gente tem o direito de ficar triste. É um direito nosso. Então, tudo bem a gente ficar aborrecido porque as coisas não estão boas como a gente gostaria que estivesse. Mas a gente, se decidir estacionar nessa tristeza, a gente não vai conseguir lidar com essa situação de uma maneira mais lúcida. Porque a gente acaba se envolvendo com pensamentos ruins de coisas que nem aconteceram ainda. Que podem acontecer? Podem, mas quando elas acontecerem, você já vai ser uma pessoa preparada para enfrentar aquilo que está acontecendo. O que a gente precisa dar conta é do momento agora. Então, no início dessa pandemia, né, nas 2 primeiras semanas, final de fevereiro e a primeira semana de março, eu estava muito fora do meu eixo.
dessa sensação de impotência diante de tudo que estava vindo, de que está vindo ainda. A sensação de que nós estamos no tsunami, né? Aquela hora que o mar recolhe, faz aquele silêncio, e aí agora a onda já está formada, a gente já está vendo a onda no horizonte chegando. Então é uma sensação de impotência, mas eu reencontrei o meu eixo. Eu consegui encontrar o lugar onde eu vou ajudar, onde o que eu preciso de ajuda, eu estou recebendo de ajuda dos meus amigos, das pessoas que são mais próximas, e essas pessoas, elas me ajudam a me reestabelecer no eixo. É aquela coisa da roda do caminhão que me vem na cabeça, assim, sempre. Quando você vai ultrapassar um caminhão na estrada, você olha assim para aquela roda imensa, assim, em alta velocidade. Se você olhar o meio da roda, ela está parada. Então, é no eixo que a gente tem que ficar. Com o mundo girando loucamente à nossa volta, com todos esses problemas, mas você tem que estar no eixo. E cada um de nós vai ter um caminho para chegar nesse eixo. Tem gente que é pela oração, tem gente que é pela leitura, tem gente que é pela música, pela natureza. Eu teve uns dias que eu estava tão confinada aqui que eu precisava de natureza e coloquei o pé no vaso aqui na varanda. A terra que está no vaso é a mesma terra que está na montanha. Se for analisar ali no microscópio, a terra é a mesma. Não consegue identificar, essa é uma terra mais feliz que está na montanha. Essa daqui é uma terra mais triste que está confinada no vaso. É terra. Então, pus o pé na terra. Era a natureza que eu tinha a meu dispor. Então, essa conexão com o eixo, cada um de nós vai descobrir. Só que o problema é que muitas pessoas nunca procuraram essa conexão. E aí, agora, a vida está cobrando. Fala assim, você nunca procurou, agora você vai ter que encontrar, meu bem. Agora tem que achar na marra. E aí, com a pressão, é capaz das pessoas se tornarem mais espertas ou despertas, né? Elas despertarem para a vida que realmente elas não viram passar até agora. Então, é bom se apressar. Temos algumas semanas pela frente ainda. É. Bom, acho que está acabando o nosso tempo. E eu aí eu queria te aeroporto, eu tenho falar. que levar a Maria Paula no aeroporto agora. Eu acho que só para finalizar, assim, o que você diria que para esse momento, como vencer o medo? Tanto você sendo um profissional de saúde, ou você sendo alguém que é saudável e está em casa, alguém que é grupo de risco, como a gente sai disso, pessoas melhores? Tem uma coisa que, um verso de poesia que me salvou uma vez quando eu estava muito em desespero, sem entender o que era meu papel no mundo e o porquê que eu tinha que ser quem eu estava sendo. Dizem que para você escrever poesia, você tem que ter estado no inferno ao menos uma vez. Então, não é algo para amadores. Mas o verso diz assim: cantiga triste, pode com ela, quem não perdeu a alegria. Então, agora a gente está numa cantiga triste. A gente só vai dar conta disso se a gente não perder a nossa alegria de viver. E aí, eu diria que, assim, até parafraseando o livro, para você ter uma história linda de morrer, antes disso, você tem que ter uma história linda de viver. Isso aí. Porque é sobre isso. Então, espero que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana e bons dias inteiros. Eu sempre desejo bons dias inteiros, porque eu não gosto de dividir os tempos. Então, bons dias inteiros, que vocês estejam inteiros, independente do que está acontecendo, a gente sempre consegue ver um lado bom em tudo e o sofrimento humaniza. Então, bem-vindos à vida. Te amo. Eu também. Eu queria dizer isso para você também. Que bom que você existe, eu te conheço. E a gente está vivendo no mesmo espaço, na mesma dimensão, ao mesmo tempo. E a vida... Eu vejo você. Eu vejo você. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.